Minha gente, o TSE se reuniu para decidir se mantinha ou derrubava a censura contra a pesquisa Atlas Intel, aquela que mostrou Flávio Bolsonaro perdendo força. E sabe o que decidiram? Decidiram não decidir. Enquanto isso, a liminar de Nunes Marques, o cabo eleitoral de Flávio, continua de pé. A pergunta é simples. Quando a pesquisa favorecia Flávio, estava tudo certo. Agora que ele derreteu, virou problema? Vamos falar sobre o que aconteceu ontem lá no Tribunal Superior Eleitoral, porque o TSE suspendeu o julgamento que estava em andamento lá em relação à decisão de Cássio Nunes Marques de suspender a divulgação da pesquisa Atlas Intel, que mostrou a queda de Flávio Bolsonaro, pedido esse feito pela candidatura de Flávio Bolsonaro. No voto, o presidente do tribunal citou elementos que indicam a indução para a contaminação das respostas. Vamos ouvi-lo. Chama a atenção o quesito 19, que em vez de aferir intenção de voto, capta efeito de estímulo ao perguntar a disposição de votar após tomar conhecimento das conversas, prejudicando aparentemente a espontaneidade do entrevistado. Quanto ao quesito 19, parece se dirigir apenas aos eleitores que já apoiam o grupo político do pré-candidato e lhes pergunta se deveria retirar sua candidatura. Já anunciou a essa presidência, da parte da ministra Estela Aranha, que pedirá vista antecipada. Bom, quem também falou a respeito disso foi Dias Toffoli, num outro caminho. O ministro disse que é favorável à liberdade dos institutos de pesquisas. Quanto mais proibição se põe na lei, e já disse isso aqui outras vezes, eu sinceramente, do meu ponto de vista, mas isso não é da minha competência, eu deixaria as pesquisas livres. Não, a Quest confirmou. Você tá com 10 pontos a diferença entre Bolsonaro e Lula no primeiro turno, sabe? Você tem diferença que aumentou no segundo turno. Essa questão ninguém ou seja, tá confirmado. A Quest confirma a Atlas, sabe? A Quest confirma a tendência de queda do Flávio Bolsonaro nesse processo, a abertura de pontos e tudo isso mais. A diferença entre elas está na margem de erro. A questão, né, e nas metodologias e na margem de erros. As metodologias, você acha que tem que ser revistas? Porque o Supremo Tribunal Federal pode definir ainda nesse ano, inclusive, regras, requisitos para registro e até metodologia das pesquisas eleitorais. Quem deveria definir isso? O Tribunal Superior Eleitoral, é claro que ele vai gerar jurisprudência em cima das análises da vida real. Só que quem tem que definir isso é a lei eleitoral. Quem define isso é a lei eleitoral e está definido na lei eleitoral, tem muita coisa já definida na legislação a respeito do comportamento de pesquisa, divulgação de pesquisa e tudo isso mais. Pesquisas precisam ser registradas, pesquisas precisam ter transparência, pesquisa sem registro, tanto é que tem muito candidato que divulga pesquisa sem registro que vale menos do que uma nota de R$3. Quem concorda é o pessoal da Câmara de Eco, que quer ler pesquisa que confirme a sua própria opinião, sabe? É gente mal informada ou gente com má fé que distribui esse tipo de pesquisa. Agora já tem regras, as regras têm que ser seguidas. E aí vai se julgar caso essas regras aqui, caso algum caso fique na dúvida se está seguindo ou não a regra. O que a gente está discutindo agora, e eu acho que essa discussão de ficar debatendo regra, vamos debater regra, etc., é cortina de fumaça. A questão principal é, o TSE, quando vai parar de censurar a pesquisa? Quando é que o TSE vai abrir mão da censura da pesquisa que ele baixou? Essa é a discussão. E a outra pergunta, o TSE vai continuar censurando pesquisa? Notem, a gente não está falando de censura para qualquer pesquisa. Mesmo as pesquisas, porque a pesquisa Lula, Bolsonaro. Quando o Flávio estava na frente das pesquisas, ninguém tava discutindo, ninguém estava contra, ninguém estava nem debatendo metodologia. Tava lá, beleza, o resultado é o resultado, faz parte. O que acontece é o seguinte, a gente não pode, quando uma pesquisa for negativa, ter uma corte que acaba dando a entender que está privilegiando um candidato. Isso não pode acontecer. Então o TSE perdeu uma excelente chance, deu argumentos péssimos, ficou questionando inclusive a apuração da Polícia Federal. Meu Deus do céu, não cabe ao TSE fazer isso. Então isso é um péssimo sinal para as eleições deste ano. Fabiola, é difícil melhorar um acerto, né? Mas um erro sempre pode ser piorado, né? O tribunal estava reunido para julgar a censura imposta pelo Nunes Marques à pesquisa Atlas Intel. E o plenário do TSE tomou o pior
tipo de decisão, decidiu não decidir. E com isso o tribunal manteve em vigor a liminar com que o seu presidente atendeu a um pedido esdrúxulo do amigo Flávio Bolsonaro. Então, o plenário do TSE tinha pelo menos 3 razões para desdizer o Nunes Marques, porque a liminar dele se revelou juridicamente inepta, politicamente inútil e cientificamente perigosíssima. A liminar do Nunes Marques é inepta, porque liminares pressupõem urgência. E a pesquisa que ele suspendeu foi divulgada no mês passado. A alegação de que o áudio do Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro para o Daniel Borcaro induziu os entrevistados não fica em pé. Essa peça, o áudio, foi exibida no final do questionário sobre intenção de voto. Então, que induzimento é esse? A liminar é inútil porque retirar de circulação uma pesquisa amplamente divulgada é tão inviável quanto desfritar um ovo. E a decisão se tornou perigosa porque o TSE está ameaçando agora quebrar um monte de ovos para produzir não uma omelete, mas uma lambança. O julgamento foi interrompido, lá um pedido de vista da ministra Estela Aranha, e aí, num prenúncio do que está por vir, o vice-presidente do TSE, que é o André Mendonça, insinuou que esse tempo pedido pela colega dele, pela ministra Estela Aranha, vai ser muito útil para inaugurar um debate sobre regras para os institutos de pesquisa. Ora, a lei já está aí, os institutos estão trabalhando, não tem que discutir regra nenhuma. E aí vem o Dias Toffoli e diz, quanto mais tutela, quanto mais proibição, mais tutela. Falou que as pesquisas deviam ser liberadas totalmente. Nada, Fabiola, pode ser mais perigoso do que um debate no qual a voz precária do Dias Toffoli soa como um contraponto lúcido. A voz mais lúcida do plenário, no plenário do TSE antes, foi do Dias Toffoli. Então, se o Dias Toffoli é o mais lúcido do plenário, você imagina os riscos que nós estamos correndo. Daqui a pouco está o TSE querendo censurar a pesquisa, analisar questionário, interferir na elaboração de perguntas. Então, realmente não me pareceu uma sessão alvissareira. Ao contrário, Fabiola, fiquei muito preocupado com o que aconteceu no TSE ontem. Você é a favor de suspender a pesquisa, Sakamoto? Como é que você tem visto essa história? Claro que não, de jeito nenhum. Não, é censura, né? Houve uma censura clara, antes de mais nada, bom dia pro Walter. Houve uma censura clara, houve uma censura descabida, porque se ainda tivesse acabado de acontecer e os argumentos fossem robustos, do tipo, olha, apresentaram o áudio antes da pergunta a respeito da intenção de voto, aí o pessoal ia falar o quê? Bem, aí não tem o que fazer, estão divulgando uma pesquisa agora, neste momento, que ela tá viciada na origem, mas não tinha push-pull, não tinha esse vício na origem. A Atlas depois entregou o questionário, dava pra ver que não tinha, né? E aí o que acontece? Uma parte do bolsonarismo cisma em se fazer de bobo, dizendo, não, mas isso influencia, as pessoas ficaram sabendo, gente, tem 2, 3 mil pessoas ouvidas numa pesquisa, a da Quest também, e você tem 55% da população que ficou sabendo da situação, 55% mais até, não, 55% segundo a Quest, ou seja, são dezenas de milhões. Então, sabe, por favor, não ofendam a inteligência coletiva. O que acontece é o seguinte, neste exato momento, o bolsonarista está tentando revender a ideia de censura, que houve censura, como, na verdade, uma defesa de seus interesses. Faz parte do jogo, mas, infelizmente, ao fazer esse jogo, eles estão fazendo o quê? Estão modulando as instituições a sua imagem e semelhança. Quando é do seu interesse, é liberdade. Quando é do seu desinteresse, é censura, é ditadura. Então a gente está no quê? Para o bolsonarismo, a gente está numa ditadura, né? Por quê? Porque Bolsonaro não pôde dar o golpe de Estado no final do governo dele. Agora, o que mais, na verdade, me deixa... Eu estava tentando resgatar aqui, o que mais me deixa consternado com a decisão do ministro Nunes Marques, da declaração do Nunes Marques, é que ele fala que a pergunta da Atlas Intel é capciosa por questionar o grupo político, qual grupo político estava envolvido. Ele fala que a questão é que o Nunes Marques reclama que toma como fato a existência de um esquema e envolvimento de grupos políticos. Que para o Nunes Marques o problema é que fala, não, essa pergunta toma como fato de que houve um esquema e houve grupos políticos. Mas houve um esquema e houve grupos políticos envolvidos. Isso aqui não precisa você ter condenação transitada em julgado no Supremo Tribunal Federal, onde quer que seja, para isso tá público. Você tem um próprio preso, que Daniel Borcaro, bandido master do país, preso, querendo fazer uma delação, ou seja, concordando que fez caca, que fez porcaria, que
cometeu um crime e concordando que houve envolvimento político. Na própria delação dele há a citação disso, no celular dele há a citação disso. O que se discute da delação agora é quantos políticos e como esses políticos aparecem. Mas essa fase já passamos. Então, a situação, Fabiola, ela é ruim porque o que acontece? Já pesava contra o ministro Nunes Marques a ideia de que ele seria o homem da tubaína do Bolsonaro, de que era aquela cota, fazia parte da cota que o Bolsonaro tinha colocado lá para poder tomar tubaína, ou seja, pedir os favores quando necessário fosse. Mais do que ninguém, o Nunes Marques deveria demonstrar que, olha, isenção nesse sentido, e ele não. Ele entrou no jogo, tudo bem. Numa porta aberta para o Alexandre de Moraes, sim, na porta aberta do Alexandre de Moraes, como já discutimos aqui ontem. Só que ele entra no jogo, puxa para si, mata no peito. E aí ele mata no peito algo favorecendo o quê? Flávio Bolsonaro. Em que sentido? O tribunal se reuniu para analisar a decisão de Nunes Marques, que suspendeu a divulgação da pesquisa Atlas Intel, pesquisa essa que mostrou Flávio Bolsonaro perdendo força. Mas, no fim das contas, o TSE fez o pior movimento possível. Decidiu não decidir. E quando um tribunal decide não decidir, ele decide alguma coisa assim. Nesse caso, decidiu manter viva a censura contra uma pesquisa eleitoral que já tinha sido divulgada, comentada, repercutida e debatida. Como disse um dos comentaristas, tentar tirar de circulação uma pesquisa depois que ela já rodou o país inteiro é quase como tentar desfritar um ovo. Não dá mais. O dano institucional já está feito. E aqui está o ponto central. Quando Flávio Bolsonaro aparecia bem nas pesquisas, ninguém da direita estava preocupado com metodologia, questionário, indução ou regra eleitoral. Estava tudo lindo, tudo normal, tudo democrático. Mas bastou a pesquisa mostrar Flávio caindo, bastou a tendência negativa aparecer para começarem a gritar contra o Instituto, contra a pergunta, contra o levantamento, contra tudo. Isso é muito conveniente, não é? Nunes Marques tentou justificar a suspensão dizendo que havia perguntas que poderiam contaminar as respostas. Só que, pelo que foi apontado no debate, o áudio envolvendo Flávio e Daniel Vorcaro apareceu no final do questionário, depois das perguntas principais de intenção de voto. Então fica a pergunta: que indução é essa? Como uma informação apresentada depois contaminaria uma resposta dada antes? É aí que a coisa fica grave. Porque o TSE não pode parecer uma extensão da campanha de nenhum candidato, muito menos de Flávio Bolsonaro. A Justiça Eleitoral precisa garantir transparência, liberdade de informação e equilíbrio no processo eleitoral. O que não dá é para uma decisão judicial virar uma espécie de escudo político para proteger candidato de pesquisa ruim. E o mais curioso é que até Dias Toffoli, que nem sempre é visto como referência de ousadia democrática, apareceu defendendo mais liberdade para os institutos de pesquisa. Ele disse que deixaria as pesquisas mais livres e, convenhamos, quando Toffoli soa como a voz mais lugar da mesa, é porque o cenário está preocupante. A discussão sobre regras para pesquisas eleitorais pode até existir, claro. Pesquisa precisa ter registro, transparência, metodologia clara. Isso já está na lei. Agora, usar esse debate como cortina de fumaça para esconder o principal é outra coisa. E o principal é: por que uma pesquisa negativa para Flávio Bolsonaro foi censurada? Essa é a pergunta que incomoda, porque o bolsonarismo vive dizendo que é vítima de censura. Mas quando a informação atinge seus próprios interesses, aí eles correm para pedir censura. Quando é contra eles, chamam de liberdade. Quando é a favor deles, chamam de justiça. Essa inversão é típica de quem não defende princípios, defende conveniência. No fundo, o que está em jogo não é apenas uma pesquisa da Atlas Intel. O que está em jogo é o direito da população de saber, comparar, avaliar e formar opinião. Eleitor não é criança. Eleitor não precisa ser tutelado por político incomodado com um número ruim. Se Flávio Bolsonaro está perdendo força, o problema não é da pesquisa. O problema é político. O problema é o desgaste do sobrenome Bolsonaro, é a associação com escândalos, é o cansaço de uma parte do eleitorado com esse discurso de perseguição permanente.